Galera, talvez esse é o jogo que a gente realmente precisa para poder dar a volta por cima. Em clássico contra o Palmeiras, quando a gente está em dificuldades, está num momento difícil, esse é um clássico, cai como uma luva, claro, o Corinthians vencendo, para dar aquela guinada para o Corinthians realmente dar a volta por cima e evoluir no Campeonato Brasileiro, tá? O Diniz acabou de chegar. Como vocês sabem, o início do Fernando Diniz em todos os clubes aí, basicamente, que ele passou, foram bons logo de início. O Diniz é um cara que, obviamente, já comentei até aqui com vocês que não seria minha escolha, mas enfim, chegou, a gente tem que apoiar. Ele vai ser 8 ou 80. Eu acredito que ele vai dar um choque de realidade ali na galera. Eu espero que ele faça um bom trabalho. É um cara louco, tem cara assim de Corinthians, mas enfim, né, tem seus riscos. E o Corinthians correu esse risco com o Fernando Diniz. Ele chegou, ganhou o primeiro jogo importantíssimo contra o Platense na Libertadores e agora chegou a hora do clássico contra o Palmeiras, que se ele obviamente vencer esse clássico contra o Palmeiras, o Fernando Diniz fica grandão, hein? Já nesse início de trabalho aí à frente do Corinthians. Ganhar um clássico, ganhar um jogo de Libertadores, pô, dá aquela animada na galera, dá aquela animada no Diniz e aí o trabalho prossegue, tá? Bom, galera, nesse momento tem a polêmica do Memphis, obviamente, que eu vou comentar aqui com vocês. Antes, só vou pedir, você que já é inscrito aqui no nosso canal, vou pedir para você deixar seu like. O seu like ele é muito importante, que ajuda a gente demais aqui, fortalece o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jordan, apenas um torcedor comentando junto com vocês aqui do Corinthians na plataforma do YouTube, tá? Mas a gente tem a provável escalação, obviamente, nesse jogo clássico hoje, né, contra o Palmeiras, tá? É basicamente o mesmo time que atuou contra o Platense, tá? Da Argentina. O Fernando Diniz fez um treino único, né, com os jogadores, né? Treinou bola parada bastante também, transições rápidas. Claro que o time não vai ter a cara do seu treinador rapidamente assim, dessa forma, tá? Então precisa-se de muito treino, enfim, tática. Então, no dia a dia, o Fernando Diniz vai deixar, obviamente, o elenco, o time, da forma que ele costuma deixar, né? Do modelo dele de jogo, tá? Mas treinou muito a bola parada e transições rápidas. O Diniz exige velocidade. Claro, a gente não vai ter o Caio César, que é esse cara também de velocidade, está se recuperando de lesão. Tem alguns jogadores que estão ali ainda se recuperando, tá? Mas o Fernando Diniz treinou bastante bola parada, o Corinthians pode explorar bastante aí contra o Palmeiras. É um jogo realmente muito difícil, o Palmeiras eu acho que é líder, né, do Campeonato Brasileiro, tá lá na ponta de cima, o Corinthians tem uma necessidade real de vencer esse clássico, e a gente espera que ganhe, né? Mas o provável time do Corinthians contra o Palmeiras é Hugo Souza no gol, tá galera? O goleiro aí, titular do timão, Mateuzinho, lateral direito, Gabriel Paulista, tá, o zagueiro, Gustavo Henrique e também o Matheus Bidu, lateral esquerdo, tá? Aí a gente já tem ali no meio campo o Ranieri, o André Luiz, que vem jogando também, quer dizer, no último jogo jogou muito bem, o Breno Bidon, a gente tem o Rodrigo Garro, que deu aqueles 2 passes extremamente decisivos no último jogo, deslanchou no segundo tempo, e a gente tem na frente Yuri Alberto e o Kaique, né, que fez aquele gol de cavadinha contra o Platense de uma forma excepcional, absurda, de linda, lembrou momentos com o Romarinho, inclusive o Kaique tá com a camisa 31, né, que engraçado. Olha, será que o Corinthians conquista uma Libertadores esse ano? Bom, enfim, mas esse é o provável time para enfrentar o Palmeiras, tá? Nessa noite de domingo, em um jogo muito difícil, o Palmeiras vem aí embalado, enfim. É um bom jogo para o Corinthians mostrar a sua força, mesmo tendo alguns desfalques. E é aqui que a gente entra também, porque, obviamente, nesse provável time do Corinthians, a gente não viu o Memphis Depay. E a gente, obviamente, vai entrar nesse assunto, porque gerou uma polêmica muito grande na noite de ontem, durante a tarde. Porque o Memphis Depay, ele fez uma postagem no seu Instagram e depois também lá no Twitter, né, de uma figura de uma cobra, um rio com jacaré, enfim, uma árvore. Ou seja, na verdade são 3 escolhas, né? Ele deu uma indireta aí para a diretoria do Corinthians, porque o desejo do Memphis Depay é ficar no timão. Mas ele deu aquela cutucada na diretoria do Corinthians no momento que eu acho, tá? Minha opinião aqui, que eu tô comentando com vocês, na minha opinião, não tinha muita necessidade, né, do Memphis Depay utilizar suas redes agora para isso, nesse momento. Eu acho que não foi legal. Mas enfim, ele apagou o post,
Depois, obviamente, ele fez um outro post dando importância para o Corinthians, de que ele queria jogar, mas por causa de algumas intercorrências, ele não vai estar pronto para o derby, tá? Por conta da lesão. Aí ele reclama também da recuperação, dos trabalhos às vezes internos ali no Corinthians, que dificultam muito. No post ele mostra um interesse gigantesco em querer ficar, em querer renovar, de ter projetos para o Corinthians também no futuro e querer, junto com a equipe, fazer com que o Corinthians conquiste os maiores títulos. É o desejo do Memphis Depay em sua postagem, tá? E ele dá a entender também que a galera criticou, né, de uma forma muito exagerada, né, interpretou de uma forma errada todo o post que ele fez, enigmático ali, enfim. Bom, mas se é enigmático, né, você dá margem pra galera entender o que quiser, né? A real é essa. Só que assim, o Memphis Depay, eu sou um cara que defende assim, o Memphis Depay no Corinthians, ele é um jogador de extrema qualidade, é um ótimo jogador, faz diferença, e quando tá fora faz uma falta enorme. Sim, ganhou 3 títulos pelo Corinthians, tá na história do clube, boas assistências, boas atuações, gol contra o Palmeiras, assistência, enfim, clássicos. É um jogador extremamente importante que faz uma diferença enorme, você querendo ou não, no time do Corinthians, tá? Mas vamos lá. O Corinthians deve cerca de 40 milhões de reais pro Memphis Depay, só em questão de bônus contratuais. Isso não é um valor baixo, galera, é um valor extremamente alto sim. Só que a gente precisa colocar na balança e analisar algumas coisas. O Memphis Depay, ele é um cara que basicamente se paga no Corinthians. O Corinthians conquistou títulos, só a Copa do Brasil, por exemplo, no ano passado, foram cerca de 70 milhões de reais. Entende? Então, tipo assim, o Corinthians conquistou um título de expressão a nível grande, nacional, né? Falando aí a Copa do Brasil, depois teve a Supercopa também, que o Corinthians teve mais premiações, teve a premiação lá também do Paulista, lá com o Ramon Dias, que conquistou em cima do Palmeiras, enfim, que o Memphis também ganhou bônus e tal. Só que assim, são 40 milhões, tá? Isso são bônus contratuais. Dá para pagar o Memphis? É claro que dá. A questão no Corinthians é o seguinte, galera. A gente tem 3 bilhões de dívidas. Então a gente tem que separar dinheiro para, sei lá, ir para um lado, ir para um outro, priorizar setores que são de mais necessidade, e a questão do Memphis vai deixando um pouco lá para frente. A realidade do Corinthians hoje é essa. Vai pagar o jogador? Vai pagar. Tem que ver um jeito como vai pagar, né? Porque um clube que é cheio de dívida assim não consegue pagar o Memphis Depay em relação a esses bônus aí. Então assim, o Memphis tem o desejo de continuar, mas eu acho, de verdade, Memphis, se você quiser continuar no Corinthians, pô, cede um pouco do seu contrato aí, vai renovar, refaz o contrato, reformula, né? Que seja um contrato equilibrado, bom pro Corinthians, mas também que seja bom para você, tá? Porque são bônus, sim, galera, são extremamente altos, porém é pagável. O Memphis conquistou títulos pelo Corinthians e o Corinthians ganhou premiações altíssimas. Então sim, daria para pagar. A questão é que é as dívidas, né? Como eu venho falando aqui para vocês, é as dívidas. E o Memphis Depay é um cara hoje super importante para o Corinthians. E eu espero que tenha uma renovação. Parte da diretoria não quer a renovação com o Memphis Depay e outra parte deseja a renovação. Então assim, o seu contrato finda agora em junho. Tem basicamente aí 2 meses para a gente saber o que vai acontecer com o futuro de Memphis Depay, tá? Pode ser negativo para os torcedores? Pode simplesmente sair, tá? Simplesmente isso. Num ano em que a gente está disputando Libertadores e que, né, enfim, a gente acredita que o clube, né, o elenco aí, pode conquistar, por que não? A gente tem alguns jogadores de qualidade que se realmente se entregam ali, focam, eles conseguem obter resultados. Eles conseguem trazer resultado esportivo, performance, enfim. Bom, o Corinthians tem alguns desfalques, tá? De alguns jogadores lesionados, né? Como o Pedro Milans, o próprio Memphis Depay que tá fora, o Guinegão, o André Ramalho, na verdade, que recebeu... Teve um excesso, né, de cartões amarelos, mas tá fora, né? Mas não é por lesão. O Choca também tá fora por lesão. Enfim, esses são alguns jogadores que estão fora por lesão, tá? Então, um jogo importantíssimo, a gente precisa vencer. Vamos ver o que rola aí entre Corinthians e Palmeiras, e depois a gente comenta mais algumas coisas, repercussão do jogo, mais notícias e afins, beleza? Galera, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!